para que você estivesse sentado aí, para que eu estivesse aqui, para que essa equipe estivesse aqui louvando a Deus. Tem que ter um milagre de Deus. Tem que ter um mover de Deus. Deus, ele tem que interferir no tabuleiro das nossas vidas, para que a gente esteja desejosos de estar na presença dele. Senão nós não estaríamos aqui. Esse é o verdadeiro milagre. Romanos 10, 9 diz que se com a nossa boca confessarmos que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e se com o nosso coração a gente crer que Ele o ressuscitou, nós seremos salvos. Então eu gostaria que você, com seu coração, cresce, e que você ficasse em pé, para que você possa confessar que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso,
Jesus. Santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Amém. Como pobres miseráveis diante do Senhor, pela tua graça e pelo teu poder, Ele nos trouxe aqui nesta noite. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Quero que você abra o teu coração para o Senhor, que você se derrame diante do Senhor, para que Ele te prepare, para que você ouça e para que você sinta e realmente você siga aquele que Ele quer para a tua vida. Querido Deus, nós nos colocamos diante da tua presença, ó Pai, como pessoas que realmente não merece estar diante de ti, não merece aquilo que o Senhor tem reservado para nós, mas pela tua graça e pela tua misericórdia, Deus, o Senhor nos escolheu, e o Senhor tem nos mostrado o teu caminho, o Senhor tem nos mostrado qual caminho nós devemos andar. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos derramar a nossa gratidão diante do Senhor, mas mais do que isso, ó Pai, nós queremos declarar a nossa dependência. Mais do que declarar, ó Deus, nós queremos dizer que o nosso coração se alegra, porque diante do Senhor nós nos colocamos e pedimos, ó Deus, guia-nos pelos caminhos eternos, guia-nos, Deus, para que nós possamos, ó Deus, te agradar, com hinos de louvor, com palavras, que nós possamos te exaltar nessa noite, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Pode se sentar, amados. E abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 6. Apocalipse 21, de 6 a 8. Eu gostaria de ler, como é bem curto, eu gostaria de ler junto. Eu queria que vocês me acompanhassem, para que nós possamos ler esse referencial bíblico junto. Então, só para a gente lermos junto aí, Apocalipse 21, capítulo 21, do verso 6 a 8. Amém? Vamos ler junto? Assim diz a palavra do Senhor. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe darei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse texto dá para a gente fazer uma imensa ou extensa pregação, mas eu queria destacar um único ponto aqui de todas essas coisas. Ele fala sobre os mentirosos. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E a palavra de Deus nos diz lá em João, 1 João 10, e quando eu digo que eu não tenho pecado, quando que eu digo que eu não tenho pecado? Pelo simples fato de eu não confessar a Deus dos meus pecados. Quando eu não confesso, eu não reconheço. Se eu não reconheço, eu estou dizendo para ele que eu não tenho pecado. Eu já me tornei, a palavra diz, a Bíblia diz que eu já me tornei um mentiroso. Então esse é o momento de nós colocarmos diante do Senhor e reconhecer os nossos pecados e pedir para Ele, mais do que reconhecer, pedir para Ele, declarar para Ele que nós somos dependentes deles, porque nós dependemos do perdão do Senhor. Então eu peço para que você se ajoelhe, se você puder, coloque diante do Senhor, para que nós possamos nos colocar diante dEle, confessar os nossos pecados e pedir perdão.
obrigado, ó Deus, porque o Senhor é quem perdoa, o Senhor é quem libera sobre nós, ó Pai, individualmente a graça e o perdão. Nós suplicamos, ó Deus de amor, que o Senhor, ó Pai, ouça, ó Pai, as nossas súplicas, as nossas orações, e traga, ó Deus de amor, à nossa mente, ó Pai, o que precisa ser confessado. Que o Senhor dirija, ó Pai, a nossa vida, o nosso ser, o nosso proceder, para que possamos, ó Deus de amor, nos achegar cada vez mais a Ti, ó Pai, e suplicar pelo perdão. Nos ajude, Pai. Nos ajude a sermos melhores cristãos. Nos ajude a sermos, ó Pai, melhores homens e mulheres de Deus, para que o Teu nome seja e continue sendo glorificado sobre tudo quanto vamos fazer. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio de termos aqui por Deus e sermos chamados Teus filhos. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A palavra diz que, a Bíblia diz que quando nós somos fracos é que nós somos fortes. E nós sabemos que nós temos homens fortes aqui. E mulheres fortes também diante do Senhor. E Deus nos deu tanta coisa, né? Nos deu a nossa força, os nossos músculos, os nossos corações. Mas Ele nos deu também a nossa boca e a nossa voz. Nós vamos cantar um hino agora, amados. Eu gostaria muito que você usasse toda essa força que Deus te deu. E que o seu louvor chegasse aos céus. Mas você diz, mas será que Deus é surdo? Será que nós temos que gritar diante dele? Não, mas talvez eu tenha que ouvir, talvez você tenha que ouvir. Talvez hoje aqui, querido, tem alguém pensando em entregar a sua vida a Jesus. E através desse cântico, através desse louvor, desse hino que você vai cantar, através da sua expressão, através da sua força, com fé, pedindo pela graça, para que Deus volte os olhos para este povo, para esta igreja. Então eu peço para que você coloque em pé. Nós vamos cantar o hino 334. É um hino maravilhoso, é um hino lindo, na qual nós nos colocamos diante do Senhor e dizemos para Ele que nós estávamos perdidos. Mas agora eu entendo que Cristo Jesus é o nosso Salvador. Com toda a força, com todo o poder que Deus deu para o seu pulmão. Vamos cantar, louvar o Senhor. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, não Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro dele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E ditoso então foi o meu coração conhecer o excelso amor que
levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Posso sentar, amados? Bom demais, né? Os nossos olhos se abriram diante de Jesus e nós reconhecemos que Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Isso só ocorre, como eu já disse, pelo mover de Deus, pelo milagre do Senhor. Por isso aquele que tem a palavra, por isso que aquele que conhece a palavra, aquele que professa Jesus como o único Senhor e Salvador, ele tem que ser cada vez mais humilde diante do Senhor, porque ele sabe que isso não provém de homens, isso não provém dele, isso vem dos céus, é o Senhor, é um presente de Deus para nós. Por isso que esse hino se torna tão maravilhoso. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia agora lá em Tiago 4, capítulo 4. Tiago capítulo 4, verso 8. Certo, aí eu estou ouvindo aí muita Bíblia ainda, aí, muitas folhas passando para lá e para cá, né? Só não achou ainda aí, Tiago capítulo 4, a gente vai ler do 6, ou melhor, do 8 ao 10, tá? Tiago 4, do verso 8 ao verso 10. Como também é um texto curto, eu vou pedir para que os amados leiam comigo, para que nós possamos juntos ler esse texto. Tiago 4, de 8 até o 10. Diz assim a palavra de Deus: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Convertai o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Muitos milagres têm acontecido. Eu tenho certeza que tem acontecido na sua vida também. Na minha vida também tem acontecido muitos milagres. Eu estar aqui é um milagre, né? Quantas coisas eu não poderia estar fazendo agora, né? Domingo, né? Futebol, tanta coisa, tantas festas. Mas nós fomos escolhidos pelo Senhor para estarmos aqui essa noite. Mas tem mais gente. Tem muito mais gente que deveria estar aqui. Então é esse o momento que nós oramos pelas famílias. É o momento que nós oramos pela sua família. Não só por você, mas principalmente para aqueles que você gostaria que estivesse aqui e não estão. Então eu gostaria nesse momento de chamar os nossos pastores e chamar aqui à frente também os nossos presbíteros, os presbíteros em disponibilidade, para que viesse aqui, para que nós possamos orar pela sua família, né? Você também pode vir aqui, colocar diante do Senhor o seu desejo, colocar diante do Senhor aquilo que aflige o seu coração, principalmente por aqueles que você ama tanto, mas que ainda não conhece ou reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Queria que os nossos presbíteros em disponibilidade também vier, os nossos pastores. Eu vou passar a palavra agora para o nosso pastor Onildo, para que ele possa conduzir. E você também pode vir aqui à frente, para que nós possamos orar por você. E para que nós possamos orar também pela sua família. Bem, meus amados, é um desejo que temos e oramos, né, uns pelos outros aqui nessa comunidade. Seu coração, né, pode ter alguma coisa afligindo, você pode ter algum pedido para colocar diante do Senhor, e nós queremos orar com você e por você. Então é um momento de oração, de intercessão. Nós sabemos que a liderança dessa igreja tem orado por vocês, né, e nós queremos nesse momento público aqui também orarmos juntos. É um momento tão especial, tão singular, entendendo que há poder no nome de Jesus. Tá?
não é oração do pastor, mas é no nome de quem ele ora, tá? Então nós cremos nisso. Nós cremos que aquele que está aqui no meio é mais poderoso do que tudo aquilo que nós pensamos de poder sobre a face da terra. E não há impossível para ele, porque impossível há para nós. Para Deus tudo é possível. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado. O privilégio que temos de nos achegar até o Senhor, de entendermos que o Senhor, através do Teu Filho, nos abriu um novo e vivo caminho. Agora nós podemos falar contigo, abrir o nosso coração, falar das nossas necessidades, das nossas dificuldades, das nossas angústias, dos nossos problemas que enfrentamos no dia. O Senhor conhece cada um deles, aquele pecado que nos aflige, aquela doença que nos assola, o problema financeiro que muitas vezes nos traz angústia no coração, aflição na alma. Ó Deus, cuida da nossa vida, recebe as nossas orações, dê a boa resposta a cada um que está aqui à frente, que o Senhor possa acolher as orações e trazer o conforto, o consolo, o renovo, a restauração, a cura, a libertação. Nós cremos no nome santo de Jesus e é no nome dele que nós oramos. Amém, queridos? Deus o abençoe, viu? Dê um abraço aí no seu irmão. Fala que Deus conceda a sua bênção, a sua graça, tá? Eu queria que colocasse só um aviso aí, aquele do final de semana que nós vamos ter. Próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, isso, tá? Só deixar esse recadinho, nós estamos evitando dar avisos à noite, mas esse está muito próximo, isso, só isso. Tá? Família, lugar de aprender sobre Deus, pastor Marcelo Gomes, da Igreja Presbiteriana Independente de Londrina, aqui tá, é esse aí, é de Maringá, tá? Ele é da igreja de Maringá, a gente só errou a localidade, mas é lá no Paraná mesmo, tá? Mas ele vai estar conosco, vamos lá, me ajuda aí, segura aí. Ele vai estar conosco no dia 16, 17 e 18, com várias atividades. É um pastor que tem pregado pelo Brasil e fora sobre família, um jovem, um homem de Deus, muito inteligente. Deus tem um chamado especial para a vida dele. Então, no dia 16, nós estaremos lá na Igreja Batista da Paz, lá no Verdão, tá? Projeto aí de 4 igrejas envolvidas, tá? No dia 16 à noite, sexta-feira, estaremos todos lá. No dia 17, pela manhã, nós estaremos também lá na Igreja Batista da Paz. No dia 17 à noite, nós estaremos na Igreja Presbiteriana de Cuiabá, ali na igreja chamada Igreja Presbiteriana Central, tá? Lá no CPA. E no dia 18, às 9 horas da manhã, na Igreja Presbiteriana Independente, ali no centro, no Porto. E no dia 18 à noite, ele vai estar encerrando as palestras aqui na nossa comunidade. Próximo domingo, então às 18 horas, ele estará aqui conosco. Vale a pena ouvir o pastor Marcelo Gomes. Quem esteve aqui no congresso ano passado? Quem esteve? Não vale a pena? Então fala bem alto. Vamos! Beleza, você está convidado. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Esse momento agora é um momento de nós conhecermos os nossos visitantes, né? Darmos as boas-vindas. Ali atrás, à minha direita aqui, tem os 3 aluninhos aqui da nossa escola presbiteriana, né? O Carlos Eduardo. Eu queria que eles ficassem em pé. O Carlos Eduardo, a Alexia Lana e o Renan Ojeda. Bem-vindos, viu? E o papai e a mamãe, que é a dona Ione e o Edmar, puderem também ficar em pé, os irmãos estarem cumprimentando essa família. Sejam bem-vindos. E lá atrás também, que já estudaram aqui, falaram que querem voltar a estudar no EPC, glória a Deus, né? Emanuel, Isaías, e lá no colo do papai o Carlinhos. E o papai é o Carlos e a mãe é a Michele. Se puder ficar em pé, minha irmã. Bem-vindos. Que vocês possam retornar aqui à nossa igreja para estarmos juntos, louvando e adorando a nosso Deus, ouvindo a sua palavra e na comunhão dos irmãos. Amém?
Meus irmãos, vamos colocar em pé e estar cantando um cântico de comunhão. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, cumprimente o seu irmão. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Pode se sentar, queridos. A Bíblia diz que a nossa natureza, nós não desejamos chegar a Deus. Então, eu creio que tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que passa pelo nosso coração em favor do Senhor, isso é milagre de Deus em nossas vidas. Então, você que nos visita, você que está aqui, você que foi convidado, você que está aqui pela primeira vez, eu creio que isso é um milagre de Deus. Que você possa retornar. E você possa conosco compartilhar um pouco mais da palavra. Sinta-se à vontade, amado. Sinta-se à vontade aqui no nosso meio, na igreja de nosso Senhor Jesus. Amém? Amados, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora, lá em Lucas 11. Lucas 11, capítulo 11. Evangelho de Lucas 11. Verso 42. Lucas 11, 42. A gente fica imaginando como que deve ser essa questão do dízimo, né? Eu creio que isso é uma dúvida que paira para aquelas pessoas que estão fora da igreja e também para aquelas pessoas que estão na igreja, né? Porque sabemos que existem muitas pessoas ainda que não têm a fidelidade com relação ao seu dízimo. Então, de que forma que nós enxergamos o dízimo, né? A palavra diz que nós temos que dar o nosso dízimo com alegria e de forma espontânea. O nosso pastor, ele tem acesso, o conselho, ele tem acesso, né, aos dizimistas. Mas já pensou se a gente chegasse em cada um e falar, irmão, o que está acontecendo, né? Não só na questão do dízimo, mas saber um pouco sobre a vida, da dificuldade, mas enfim. A questão não é essa, a questão não é o dízimo em si. Deus tem que mover os nossos corações e nós temos que sentir o desejo, a alegria de devolver aquilo que tudo pertence a Ele. Só quem entende que tudo, absolutamente tudo pertence a Deus,
é fiel no seu dízimo e na sua oferta. Mas os fariseus, nós vamos ler agora, os fariseus usavam isso para oprimir o povo, né? Eu vou ler, os amados acompanham, olha só o que diz lá em 11:42 em Lucas. Eu vou ler, os queridos acompanhem a palavra de Deus, que diz assim: Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então Deus não quer apenas que você dê o seu dízimo, que você seja constrangido, mas que você tenha a convicção que tudo pertence a Ele. Por isso, entendendo que tudo pertence a Deus, você vai dar o seu dízimo de forma espontânea, com alegria, como forma de amor a Deus, porque você sabe que quando você dá o seu dízimo, as obras do Senhor se perpetuam aqui na terra, através da igreja, através da liderança, através dos projetos, que o seu dinheiro é colocado aqui no gasofilácio. Amém? Então esse é o momento de você trazer o seu dízimo, entendendo que tudo, absolutamente tudo, pertence a Deus. E Ele não precisa do seu dinheiro, mas Ele precisa enxergar em você a espontaneidade da sua fé e a gratidão por tudo que Ele fez na sua vida. Amém? Se você não tiver envelope, levante a sua mão, que o nosso diácono vai trazer até você. Traga o seu dízimo e sua oferta enquanto a gente canta um cântico. Vamos colocar de pé. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti. Não há. Meu desejo é te adorar, mais e mais, sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti. Não há. Meu desejo é te adorar, mais e mais, sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração, sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Deus, muito obrigado, Pai, pelos dízimos, ó Pai, e ofertas aqui depositados.
que nada mais é, ó Deus, do que uma entrega de amor, ó Pai. Uma gratidão àquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas durante a semana, cuidando, ó Pai, de nós, sendo o nosso Deus provedor. Nós sabemos, ó Pai, que nós não somos nada se não for o Senhor, ó Pai, com a Tua mão trabalhando, ó Pai, a favor de nós. E tudo que nós temos, tudo que nós somos é providência do Senhor. E, ó Pai, os dízimos aqui entregues são apenas uma prova, Pai, do nosso coração de querer Te agradar, até mesmo, ó Pai, com os nossos bens, com as coisas que o Senhor mesmo nos deu. Em nome de Jesus, ó Pai, que seja bem administrados esses recursos para o louvor da Tua glória, para que o Teu Evangelho, Pai, possa ser alcançado, Pai, em vários lugares desse mundo, Pai. É o que eu Te peço, Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos continuar louvando a Deus com essa alegria, porque nós sabemos que, por mais que você tenha entrado nessa noite aqui com alguma preocupação, fique sabendo que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, amém? Vamos lá louvar o Senhor? O Espírito de Deus nos ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados de coração. Nos ungiu para curar, aos cativos libertar, ministrar aos que estão tristes em Sião. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinza, a glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinza, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. O inverno já passou, a primavera já chegou, já se ouve a voz de Deus como um trovão. Sim, a chuva cairá, em dobro restituirá, o que semeou com lágrimas colherá. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinza, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinza, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Alegria, 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 alegria. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinza, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinza, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Aleluia. Tudo é para a glória do Senhor, querido. O motivo de nós estarmos aqui é para a glória do Senhor.
sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, tua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. E o teu amor o quê? Teu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia! Glória seja dada ao nosso Deus. Queridos, desde o início da história da humanidade, do relacionamento entre Deus e o homem, ao ler ali o livro de Gênesis, nós vemos que o relacionamento é um dos principais motivos de Deus ter criado o homem. A palavra diz que todos os dias ele ia na viração da tarde para ter esse relacionamento com o homem. Mas o homem pecou. Então houve uma ruptura. Esse relacionamento ele se perdeu.
Portanto, Deus envia o seu único filho para resgatar esse relacionamento, para nos dar vida. Por isso nós estamos aqui hoje, nós temos a oportunidade de nos relacionar com Deus, de render a Ele graças e louvores. Mas tudo isso teve um preço muito caro, preço de morte de cruz. Portanto, é interessante a cada dia nós, ao levantarmos, no primeiro momento, nós nos dirigimos a Deus para nos relacionarmos com Ele. Valorizar cada momento dessa relação com Deus, porque o preço pago foi muito alto. Por isso valorize, queridos, cada momento com Deus, a sua oração, na hora que você for dormir, o seu dia, agradeça a Deus, fale com Deus, porque essa oportunidade não são para todos. Portanto, valorize o seu relacionamento com Deus, busque a Deus em oração, porque a Bíblia diz que os ouvidos dele não estão agravados para que não possa te ouvir, e nem as mãos dele está encolhida para que não possa te abençoar. Portanto, nós temos um Deus que se relaciona conosco. Valorize isso, em nome de Jesus. O que existe além dos céus, tão alto para conquistar? Cheguei tão longe, então caí, mas o amor veio me encontrar. Meu coração batendo está, a vida achei. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco os céus com o joelho no chão. A liberdade que ganhei, preço nenhum pode pagar. Ganhei o mundo e me perdi, deixou o céu só pra me buscar. Meu coração batendo está, a vida achei. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco o céu com o joelho no chão. Aos teus pés eu de novo estou, tudo o que sou, quebrantado eu me rendo. Teu amor me envolverá e eu irei dançar em tuas asas para sempre. Aos teus pés eu de novo estou, tudo o que sou, quebrantado eu me rendo. Teu amor me envolverás, eu irei dançar em tuas asas para sempre. Meu coração batendo está, a vida achei. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco os céus
com joelho no meu coração batendo está, a vida achei. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco o céu com joelho no chão. Aleluia, Deus. Como foi lido no início aqui na liturgia, tua palavra diz que chegai-vos a mim que eu vos achegarei a vós outros. Nós carecemos desse relacionamento com o Senhor, Pai. Nós entendemos isso. Portanto, nos ajude, Pai, no dia a dia, a ter esse relacionamento, a ficar mais próximo do Senhor. Por mais que as coisas desse mundo tentam nos levar para outros caminhos, mas nós temos o Senhor do nosso lado. Portanto, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada, para que nós possamos romper, que a igreja possa marchar firme rumo ao nosso alvo, que é Cristo. Nós agradecemos ao Senhor nessa noite por tudo. Fale conosco, nós estamos atentos à tua voz, através da tua palavra que será pregada nesse momento. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora chegou o momento dos nossos pequeninos, né? De 2 a 7 anos. Vem aqui à frente para que nós possamos orar por vocês. E vocês vão para a salinha de vocês. Os professores estão lá em cima já? Quem que vai ficar hoje? Ok, já está lá. Tem mais? De 2 a 7? Chegando mais gente aqui. Bênção de Deus. Então vamos orar por vocês, aí vocês vão para a salinha. Querido Deus, nos colocamos diante da Tua presença, esses pequeninos, ó Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Deus, que o Senhor prepare o coraçãozinho deles para que eles possam entender a Tua palavra e viver a Tua verdade, ó Pai. Desde muito pequeno, porque a Tua palavra diz que nós devemos ensinar os nossos pequenos em todos os momentos e em todos os lugares, que eles, quando crescerem, jamais se desviarão do Teu caminho. É em nome de Jesus que nós oramos, que nós pedimos e que nós agradecemos. Amém. Pode ir para a sala. Estamos firmes. Tudo bem, meus amados? Vou tentar chegar aqui, ó. Ok. Que bênção, né? A gente poder estar juntos. Mais um domingo aqui na presença do Senhor, na presença dos irmãos. É uma maravilha que Deus nos concede, né? Tá dando muito eco aqui, viu? Isso, vamos tirar um pouquinho. Ajuda nós. Aí, está melhorando. Muito bem, queridos. O meu amigo Manchinha, aquele jovem lá, foi acompanhando, né, Rodrigo. E ele nos acompanhou na viagem para Israel, né? Estive lá ajudando ele quando nós subimos no Monte Hermon, né, Manchinha? O Manchinha ficou apaixonado, porque ele foi daquele jeitinho ali, ó, de camisa. E quando ele chegou lá em cima, ele viu que estava frio. Muito frio. Frio demais. Eu falei, vamos comigo então, Manchinha. E abracei esse homem de verdade. Tá. Foi um tempo bom, né, Manchinha? Graças a Deus. Obrigado pela sua presença, sua família, né? Deus abençoe, viu?
Muito bem, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. E os amados amigos e irmãos também que estão nos assistindo aí, né? Nós estamos transmitindo todo domingo agora o culto, ao vivo, né? Que Deus esteja abençoando você também que nos assiste. Marcos, capítulo 9. Eu preguei semana passada sobre os primeiros 8 versículos, né, do capítulo 9. O momento onde Jesus vai com seus discípulos ao monte da transfiguração. E agora nós vamos ler até o versículo 29, do versículo 9 até o versículo 29. Tá? Trouxe uma Bíblia de letra maior aqui para ajudar, que hoje eu estou sem óculos, né? Então diz assim, ó: enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e disseram que ele e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, isso é, subiram 3, ficaram quantos? Nossa, gente, era para responder na hora. 9, mas vocês são bons de matemática, eu tenho certeza. Então, 9 ficaram lá esperando no vale. Viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutiam com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou-lhe Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizer: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, levantou e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, que nós possamos aprender do Senhor nessa noite. Que a tua palavra, que é viva, eficaz, que penetra o nosso coração, separa juntas e medulas, possa entrar na nossa mente hoje, fazer guarida em nosso ser, alimentar a nossa alma, transformar a nossa vida, impactar a nossa existência. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Uma espiritualidade para além do lugar 2. Porque domingo passado eu falei uma espiritualidade para além do lugar 1, que era o Monte Tabor, não é isso? E agora eles desceram para o vale. Então, espiritualidade para além do lugar, além do vale. Tá? Para além do vale. Uma espiritualidade
vivida lá no monte, vivida no vale e em todos os lugares. Jesus desce a montanha, após aquele momento tão espetacular, um êxtase de transformação, e com ele está Pedro, Tiago e João, os 3 mais íntimos de Jesus. Lá no alto havia acontecido algo extraordinário. Jesus tinha sido transfigurado diante deles, revelando ser realmente o Messias prometido. E ainda apareceu Moisés e Elias, que representavam a lei e os profetas, que deram testemunho, isto é, a própria Escritura estava revelando quem era Jesus. E por que ali estava Moisés e por que ali também estava Elias. Descendo, pois, ele da montanha, tal como Moisés desceu quando foi transfigurado, lembra dessa história? Lá em Êxodo 32, Moisés até teve que usar um véu no rosto, que ele também ficou como se fosse glorificado. Então, quando Moisés desceu do monte, o que ele encontrou lá? O povo fez um bezerro de ouro, não é isso? Estava lá na maior confusão. Jesus também chega e encontra agora os seus discípulos em apuros, discutindo com os escribas, na realidade perdendo tempo com aquilo que não é essencial. A gente tem muito disso, né? Perde tempo com aquilo que não é importante, que seria a saúde do menino. Por isso esse texto é mais uma oportunidade que a gente tem de compreender sobre a verdadeira espiritualidade, ou uma espiritualidade para além do lugar, mesmo tendo descido do monte e estando agora no vale. E no vale tem muita coisa para fazer. Tem um ditado popular que os nossos avós falam, e a maioria de nós sabemos, que diz assim, ó, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Não é isso? Meu pai dizia assim, quem muito fala, muito erra. Ambrósio, que foi um dos pais da igreja no primeiro século, ele escreveu falando assim, devemos aprender, antes de qualquer outra coisa, a estar silenciosos para podermos ser capazes de falar. E Bonhoeffer, um teólogo alemão que combateu o nazismo, citando Thomas de Kempis, no livro dele chamado Imitação de Cristo, ele escreveu assim, ninguém fala com maior segurança do que aquele que gosta de silenciar. E Paul Tournier, que é um psiquiatra, um psicólogo suíço, escreveu vários livros, né? E ele, num dos livros ele diz assim, em silêncio diante de Deus, adquirimos pouco a pouco melhor autoconhecimento. Se esses caras aqui falaram isso, né, eu acredito que eles devem ter alguma razão. Então, nada melhor do que a gente aprender sobre isso hoje aqui. A espiritualidade do vale, ou para além dele, é resultado de uma espiritualidade madura, que começa nas Escrituras e continua em ações de amor. Percebo que meus medos e inseguranças se vão, que meus desejos de autoestima, de autopromoção foram suprimidos, pois quanto mais verdadeiras e sólidas forem as minhas convicções, menos exigem discursos e explicações. Meus relacionamentos ficam mais leves e a minha experiência com Deus mais profunda e amadurecida. Assim nós podemos entender nessa introdução que às vezes um gesto vale mais que 1000 palavras. Apenas um abraço vale mais do que falar que ama. Apenas um olhar vale mais do que fazer uma carta longa de amor. Às vezes um toque carinhoso é mais importante do que qualquer palavra. Podemos, com esses gestos, desenvolver uma espiritualidade mais serena e humilde, lembrando que Deus conhece minhas necessidades, antes mesmo que eu peça, antes que eu fale qualquer coisa, Ele já sabe aquilo que eu vou falar. Na realidade, o texto de Salmo 139, ele diz que todas as coisas ao meu respeito já foram escritas no livro.
E ele diz ainda mais, ele diz assim, ele sabe tudo antes mesmo que a palavra chegue aos meus lábios. Então eu entenderei, eu vou compreender que orar em secreto é mais para que Deus veja do que para que Deus ouça. Entende isso? Então, um repórter, quando Madre Teresa chegou na Inglaterra, e chamada Madre Teresa de Calcutá, porque ela morava lá, né? Depois dela passar longas horas em oração, em períodos de oração, conversando com Deus, o repórter, bem curioso, chegou para ela e perguntou assim, diga para mim, o que a senhora conversa tanto com Deus? A senhora passa mais de 3 horas em oração por dia, 3 horas de oração por dia, viu? 3 horas. Beleza? Aí ela respondeu assim, ó, eu não digo nada, só escuto. Aí o cara não estava contente e perguntou assim, tá bom, então já que a senhora só escuta, então o que Deus tanto fala com a senhora? Aí ela respondeu assim, nada, ele só escuta. Madre Teresa, ela sabia que a espiritualidade de uma pessoa não consiste naquilo que ela tanto fala, ela tanto discursa. Não são as muitas palavras que é capaz de dizer o que é ser uma pessoa com a espiritualidade contagiante. Mas é um espírito quebrantado. É uma atitude quebrantada que só os íntimos com Deus são capazes de ter e assumir. Nesse texto de Marcos, capítulo 9, nós estamos nos empenhando aqui para aprender sobre esse tipo de espiritualidade. Uma espiritualidade para além do lugar. Do monte para o vale, do vale para a vida. Deixar as discussões inócuas e nos espelharmos em Cristo. Assim a gente vai continuar construindo bons relacionamentos com Deus e com o próximo. Então é sobre essas duas coisas que nós queremos falar aqui hoje. Deixar de ficar discutindo, perdendo tempo com aquilo que não vai ganhar tempo e olharmos para Jesus. Como era a espiritualidade de Jesus? Então nós queremos falar sobre essas duas coisas aqui dos discípulos no vale. No vale. A primeira coisa é, falta de espiritualidade gera discussão sem poder. Vamos falar isso? Muito bem. Havia 3 discípulos lá no Monte Tabor e 9 discípulos lá no vale. Jesus, depois de todo o processo lá, né, pede para descerem. E quando ele chega no vale, os 9 discípulos de Jesus estavam ali. Cara a cara com quem? Hein, gente? Com o diabo. Com coisa ruim. Com camunhão. Com coisa feia. Sei lá que nome que você vai dar. Tá? Mas eles estavam ali. E sem poder espiritual. Colhendo um fracasso. Colhendo um fracasso. A razão era a mesma dos 3 discípulos que subiram. Jesus depois vai falar lá no final, né? Com eles. Em vez de orar, estavam discutindo. Lá no monte, em vez de orar, estavam dormindo. Lembra isso? Aqui eles estavam discutindo. E quais então as lições que nós podemos aprender aqui? No vale, a gente sofrendo. No vale, a gente doente. No vale, tem gente cativa do diabo. No vale, tem gente com doença física, emocional. Muitos não encontram na igreja ou no meio dos discípulos a solução para os seus dramas. Aqui está um pai desesperado. O diabo invadiu a sua casa, está arrebentando com a sua família e está destruindo o seu único filho. Aquele jovem estava possuído por uma casta de demônios que tornava a sua vida um verdadeiro inferno.
No auge do seu desespero, o pai daquele jovem correu para os discípulos de Jesus em busca de uma ajuda. Mas o texto diz que eles não tinham o poder para resolver aquele problema. Agora eu quero assim, vamos pensar um pouquinho. A igreja hoje tem oferecido para a sociedade desesperada, para as famílias despedaçadas e aflitas, solução? A igreja tem oferecido isso? Pense um pouco. A igreja hoje tem confrontado o mal. Conhecimento, amados, apenas não basta. É preciso revestimento de poder. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O próprio Cristo disse isso. E o próprio Cristo diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele mesmo diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No vale, amados, há gente desesperada, precisando de ajuda. Mas os discípulos estavam perdendo tempo, envolvidos numa discussão infrutífera. Os discípulos estavam envolvidos numa interminável discussão com os escribas. Diz aí o texto que eram os doutores da lei. Enquanto isso, o diabo estava nadando de braçada, agindo livremente, sem ser confrontado. Eles estavam perdendo tempo com os inimigos da obra, em vez de fazer a obra. A discussão, muitas vezes, é saudável e é necessária. Mas passar o tempo todo discutindo uma estratégia, às vezes nós estamos sendo instrumento do diabo. Porque ele quer isso. Quer nos manter fora da linha de combate. Há crentes que passam a vida inteira discutindo temas empolgantes na escola bíblica, mas nunca saiu ali fora para falar dessas verdades às pessoas que estão passando aqui no fundo. 9 bocas de fumos tem aqui no Lixeira. Você sabia disso? Tem gente que nem sabe disso. O que você está fazendo por isso? Só nesse bairro aqui, eu não estou falando lá do Pedregal, nem do Leblon, não. Estou falando do nosso bairro aqui, onde nós estamos inseridos. Às vezes nós estamos participando de retiros e de congressos empolgantes, saímos de lá extasiados, fazemos promessas lá que nunca iremos cumprir, mas fazemos. Gente, amados, que está disposto a ficar discutindo, mas não está disposto a agir. Gente que não está disposto a pôr a mão na massa. Sabem muito, mas fazem pouco. Discutem muito, mas trabalham pouco. Os discípulos estavam discutindo com os opositores da obra. Discussão sem ação, amados, é paralisia espiritual. O inferno vibra quando a igreja se fecha dentro de 4 paredes e se empolga com assuntos interessantes, porque tem muitos. Né? Pega na Bíblia, a gente poderia estar perdendo algum tempo aqui falando sobre quem era Elias. Não é isso? Quem era Elias? Quando Elias veio? Não está escrito aí? Nós não lemos. Deixa isso para outra hora que você quiser saber, você vem conversar comigo. Tá? Vamos viver o Evangelho. Pregar a verdade, as boas novas, que foi anunciado pelos anjos e confiadas a nós. Tá? O inferno vibra quando a igreja se fecha. O mundo perece enquanto a igreja está discutindo. Há muita discussão, mas pouco poder. Muita verborragia, mas pouca unção. Há multidões sedentas, mas pouca ação da igreja. No vale, enquanto os discípulos discutem, há um poder demoníaco
que não está sendo confrontado. Há dois extremos perigosos aqui, que nós precisamos evitar também, lendo o que está posto aí. Em primeiro lugar, nós não devemos subestimar o inimigo. Tem um monte de teologias aí, tá, que dizem que o diabo não existe, o inferno não existe. E tem muito crente que até, não, salvação é para todo mundo vai ser salvo no final, né? Originianos, né? Universalistas. Tá? Então, negaram a existência do diabo e caíram nas malhas do próprio satanismo. A outra coisa que a gente não pode aí, em segundo lugar, nós não podemos superestimar também o diabo, o nosso inimigo. E hoje há segmentos chamados evangélicos que falam mais do diabo do que de Cristo Jesus. Até entrevista o diabo. Não é isso? Já viu? Isso acontece. O que você está fazendo aí? Né? Então, a gente vê essas coisas. Pregam mais sobre exorcismo do que arrependimento. Vivem caçando demônios. Neurotizados aí por um movimento dentro dos evangélicos chamado de batalha espiritual, né? Agora, a pergunta que eu faço aqui é: como era esse poder maligno? O poder maligno que estava em ação ali na vida daquele menino era assombrosamente destruidor. Esse texto ele está em Marcos, em Lucas e em Mateus. Os três evangelhos chamados sinóticos têm esse texto. E em Marcos aqui, fala que o menino convulsionava. Era como se fosse um ataque de epilepsia, né? Epilepsia, não é isso, né? Em Mateus, ele é chamado de lunático. O que é uma pessoa lunática? Que vive no mundo da lua, não é isso? Fora da realidade. Tá? E em Lucas, ele é chamado de um único filho. Um único filho. Depois você lê em casa. Não vai ficar lendo aqui agora, não. Agora é hora de você prestar atenção no santo. Tá? Então, a casta de demônios fazia esse jovem rilhar os dentes. Ele convulsionava, lançava ele no fogo e na água, tentando matá-lo. Os sintomas deste jovem apontam para esse tipo de epilepsia. Mas não era um caso comum. Pois além dele estar sofrendo dessa desordem convulsiva, era também um surdo-mudo, diz o texto. O espírito imundo que estava nele havia privado ele de falar e de ouvir. A possessão demoníaca é uma realidade dramática, mano, que tem afligido muitas pessoas ainda hoje. Há um poder maligno em ação neste mundo, no vale, que atingem jovens, crianças, adultos, velhos, todo tipo de gente. E às vezes nós estamos com os olhos fechados para isso. O diabo não poupa ninguém, tanto é que o texto aqui faz a pergunta: desde quando? Jesus faz essa pergunta: desde quando esse menino está sofrendo? Aí ele fala: desde a infância. A palavra no original aqui, em grego, significa brefos. Ele está se referindo a um período intrauterino. Pensou que doideira? Desde o útero. O diabo, amados, está agindo. Há uma orquestração do inferno para afligir as nossas crianças. E Satanás investe pesado nisso desde cedo, na vida das crianças. E nós também, como igreja, devemos investir na vida das nossas crianças. Nós, como família, devemos trazer os nossos filhos, ensiná-los na nossa casa. Nós devemos ter muito mais fervor, muito mais desejo de orar, de ler a Bíblia. Nós devemos ter muito mais interesse pela salvação dos nossos filhos. Se a gente lê aqui que as crianças podem ser cheias de demônios, elas também podem ser cheias do Espírito Santo de Deus. Nós devemos entender isso.
O poder maligno em curso age com requinte de crueldade, amado. Porque está trabalhando para tirar a vida desse filho único. Ao atacar esse rapaz, ele estava destruindo os sonhos de uma família. E é onde os demônios agem, amado. Aonde os demônios chegam, há sinais de desespero. Onde eles não são confrontados, a invasão do mal. Quase desconhece os limites. No vale, amado, os discípulos estão sem poder para confrontar os poderes das trevas. Agora, vamos fazer outra pergunta aqui? Por que esses discípulos estão sem poder? Por quê? O próprio texto nos responde. Não é? Porque há demônios e demônios. Não é? Não é? Há demônios mais resistentes que os outros. Há uma hierarquia no reino das trevas também. Está tudo na Bíblia, gente. Mateus 17, 19 a 21. Anota aí, você que está anotando. E também Efésios 6, 12. Anota aí para você ler isso na Bíblia. Tá? Não estou inventando nada aqui, está lá na palavra. Por que os discípulos, então, não têm esse poder? Qual é a resposta de Jesus para os discípulos? Qual é a resposta de Jesus para os discípulos? Porque eles não oram. Uma igreja que não ora não tem poder. Não tem poder. Poder de Deus. Tá? Não é poder da oração, é o poder de Deus. Não há poder espiritual, amado, sem oração. O poder não vem de dentro de mim porque eu estou orando. O poder vem do alto, do próprio Deus. E ainda há outra coisa aí. Eles não oram e depois o que eles não fazem? Eles não jejuam. Os discípulos não jejuaram. Eu fiz essa pergunta na quinta-feira aqui. Tinha umas 25 pessoas, ou no máximo 30, no culto de quinta-feira. Não é isso? Nós estamos praticamente no meio do mês de junho de 2017, não é isso? Não é isso? Qual foi a pergunta que eu fiz aqui na quinta-feira do culto? Nesses 6 meses do ano de 2017, quantas vezes você já jejuou? Não levanta a mão para você não passar vergonha, tá? Quantas vezes você já jejuou? Pela sua vida? Pelo seu trabalho? Pela sua família? Pelos seus filhos? Por essa igreja? Quantas vezes? Quantas vezes, meu Senhor? Terça-feira eu estive aqui na reunião de oração. Qual é o horário da nossa reunião de oração aqui da igreja, assim, praticamente oficial? 5h30, 4 pessoas. 4. Mas eu fiz questão, quando eu saí daqui, eu fui ali na igreja São Benedito, lotada. No mesmo horário que é a nossa reunião. Mesmo horário. Depois você fica reclamando porque está passando problema, né? Com dificuldade, sem poder. Porque você não tem capacidade de resolver as dificuldades que você está enfrentando. O jejum, amados, nos esvazia de nós mesmos. E nos reveste com o poder do alto. Quando jejuamos, nós estamos dizendo que dependemos totalmente dos recursos de Deus. O jejum não é greve de fome. Jejum não é regime. Não é ascetismo meritório. Eu vou jejuar e Deus vai me dar alguma coisa. Não, não é isso que eu estou falando. O jejum é instrumento de mudança. Ele muda você primeiro. Ele transforma o seu ser. Não transforma Deus. Jejum nos prepara para receber a perfeita e boa vontade de Deus.
Nós devemos jejuar para Deus. Nós devemos jejuar para nos humilharmos diante de Deus. Nós devemos jejuar para reconhecermos a falência dos nossos recursos. Nós devemos jejuar para buscarmos o socorro de Deus. O povo de Deus sempre jejuou. Porque quem jejua tem pressa. Quem jejua está ansioso para que Deus intervenha na sua história. Por que os discípulos tinham, então, essa fé tão tímida? Que era outra coisa, né? Primeira coisa, oração. Segunda coisa, jejum. Terceira coisa, fé. Fé. Por que esses discípulos tinham uma fé tão tímida? A fé, mas não olha para a adversidade, mas para as infinitas possibilidades de Deus. Deu para entender o que eu disse? O que diz lá em Hebreus capítulo 11? A fé... Opa, peraí. A fé é Você pode falar, meu amado? O que é a fé para você? Certeza. Fé é certeza. Se você duvidou, não é fé. A fé é a certeza que eu vou receber aquilo que eu nem estou enxergando. E vou tomar posse daquelas coisas que ainda não existem. Está lá em Hebreus. É essa fé que tem que mover a nossa vida. Jesus disse isso lá. Tudo é possível ao que crê. O poder de Jesus opera. Muitas vezes. Mediante a nossa fé. Não se trata aqui, amados, de ficar desafiando Deus. Eu não estou falando desse tipo de fé, não. Isso aí não é fé. Eu não estou falando dessa. Eu estou falando dessa aqui, ó, que crê, que toma posse daquilo que Deus prometeu para você. Eu não estou falando aqui de você desafiar os limites da vida, da ordem, do mundo, por causa da sua fé. Nós não estamos aqui para tentar a Deus com ações extraordinárias a nosso favor. Isso não é fé. Tá? Isso é abusar do próprio Deus. Trata-se de uma esperança de que nada, por mais trágico que seja, pode vencer a esperança daquele que caminha na luz da fé. Fé é isso. Mesmo em meio ao vale, mesmo em meio à sombra da morte, eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. É isso que é fé. Entenderam, amados? Segunda coisa, que é só duas coisas que eu vou falar hoje, tá? Aprendendo com a espiritualidade de Jesus, tá? Aprendendo com a espiritualidade de Jesus. Pode falar isso, amado? A transfiguração, então, foi uma antecipação da glória. Um vislumbre, um ensaio de como será o céu, como vai ser você e eu. Como nós estaremos lá. O verbo ali, transfigurar, no grego original, tem uma palavra que nós conhecemos muito, que é metamorfei, que é a raiz da palavra metamorfose. Tá? Já viram isso, né? A lagarta se transformou num outro ser, em borboleta. Não é isso? Ou a borboleta vai lá e se transforma em outro ser, na lagarta. Nós vemos aqui que o verbo ali se refere não apenas a uma mudança externa, mas uma mudança que procede de dentro para fora. Essa mudança, amado, não é meramente de aparência, mas uma mudança de forma. É uma outra pessoa. A sua ideia básica é mudar de figura. Muitas vezes os discípulos viram Jesus empoeirado, faminto, cansado, chorando,
perseguido, sem pátria, sem proteção. De repente, algo novo acontece. E aquela casca de humilhação é revestida de glória. Algo inesquecível para Pedro. É tão inesquecível na vida de Pedro, que 35 anos depois ele escreve uma carta, 2 Pedro 1, 16 e 18, e fala da transfiguração. Aquilo ficou na mente dele. Por alguns momentos, todo ele estava permeado de luz. E a gente aprende aqui algumas verdades fundamentais sobre a espiritualidade de Jesus. A espiritualidade de Jesus, como eu falei na semana passada, era fortemente marcada pela oração. A oração, amados, é uma via de mão dupla, onde nós nos deleitamos em Deus e Ele tem prazer em nós. Deus tem prazer em ter comunhão com o seu povo. A essência da oração, amados, é ter comunhão com Deus. O maior anseio de quem ora não são as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos. Jesus muitas vezes sai para lugares solitários para buscar a face do Pai. Esse era o desejo do coração de Jesus, estar na presença do Pai. Lembra que eu fiz essa pergunta aqui num culto à noite? Quanto tempo você ora por dia? Aí eu comecei perguntando assim, 1 hora. Quem ora 1 hora? Então, vou fazer hoje de novo, tá? Mas se você não ora, pense, lembra que eu parei de pregar e fiquei 1 minuto sem pregar? Lembra disso? Aí o pessoal ficou incomodado já. Eu falei, tá vendo? 1 minuto você não deu conta de me esperar. Mas você ficar 1 hora em oração, você não dá conta. Então comece com 1 minuto. Passa para 2 minutos. Na outra semana você passa para 3 minutos. Daqui 1 mês você passa para 5 minutos. Daqui uns 6 meses você está orando uns 15 minutos. Criar um bom hábito, ele leva isso, leva tempo. E principalmente um hábito de oração. Eu fico tentando imaginar Moody, Calvino, que oravam 3 horas por dia. 3 horas. Eu fico tentando imaginar. E ele disse que ele teve 4 filhos. E quando começou a nascer os filhos, ele acordava 6 da manhã. Então, para ele não tomar o tempo da família e dos filhos, ele começou a acordar 4 da manhã. Porque ele queria estar em oração. Ele queria estar em comunhão com o Pai. Madre Teresa descobriu isso, mano. O fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. E o fruto do serviço é a paz. Quem ora vive em paz. Na transfiguração, amados, Jesus foi consolado antecipadamente, porque ele iria enfrentar a cruz. Essa era a conversa de Elias e Moisés lá, viu? Viu, Manchinha? Falei que ia dar resposta hoje? Então, a conversa de Jesus lá na transfiguração era a cruz, porque ele termina o capítulo 8 falando da cruz, e ele desce falando da sua morte e sua ressurreição. O caminho era a cruz. Quando nós oramos, meu amado, que é fantástico. Deus nos consola antecipadamente para enfrentarmos os problemas. Quando a gente ora, Deus manda os seus anjos caminhar ao nosso lado. Jesus passaria por momentos amargos, seria preso, açoitado, cuspido, ultrajado, condenado, pregado na cruz.
Mas pela oração, o Pai capacitou Jesus Cristo para beber o cálice e não retroceder. Quem não ora, mano, se desespera na hora da aflição. É pela oração que triunfamos. Em resposta à oração de Jesus, o Pai confirmou seu ministério. É isso. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Vicente Taylor, ele diz que as nuvens sempre apareceram para revelar a presença de Deus. Desde o Velho Testamento. Você não precisa se defender, amados. Você precisa orar. Quando você ora, Deus sai em sua defesa. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. Além de Jesus não defender o seu ministério, Jesus não tocou trombetas para propagar a sua maravilhosa experiência que ele teve lá no Monte da Transfiguração. A sua espiritualidade não era autoglorificante. A sua espiritualidade não era um merchan para ele angariar seguidores. Quem elogia a si mesmo demonstra uma espiritualidade trôpega, cega, atrofiada e doentia. Segunda coisa aqui da espiritualidade de Jesus, a primeira é oração. A segunda é obediência. Obediência a Deus. Obediência absoluta e espontânea, sem peso. A cruz não era uma surpresa, mas estava na agenda de Deus desde a eternidade. Ele não morreu como um mártir. Ele se entregou. Ele foi para a cruz porque o Pai entregou o próprio Filho por amor a você. Por amor a mim. Essa era a conversa de Jesus com Moisés e com Elias. O caminho da cruz era o seu êxodo. Jesus nos libertou do cativeiro do pecado. A sua morte nos trouxe libertação e vida. Logo que ele desceu do monte, Jesus demonstrou com resoluta firmeza que estava a caminho da cruz. Ele chorou o seu sangue para fazer a vontade do Pai. Ele veio para isso. Era a sua missão morrer na cruz. Sua morte não é derrota, mas é uma vitória sobre o pecado. E a verdadeira espiritualidade implica em obediência a Deus. E a última coisa aqui sobre a espiritualidade de Jesus é: a espiritualidade de Jesus é marcada por poder para desatar, desembaraçar, destruir a obra do nosso inimigo, Satanás. O ministério de Jesus foi comprometido com a libertação de cativos. Ao mesmo tempo em que ele era libertador dos homens, é o flagelador dos demônios. Onde Jesus chegava, os demônios se lançavam no chão. Os demônios eram os primeiros a reconhecer Cristo Jesus. Interessante isso. Jesus expulsou caça de demônios. Jesus expulsou milhares de demônios. E aqui nesse texto há uma palavra de Jesus, a hora que ele faz a expulsão do demônio aqui desse menino, ele faz: saia daqui e nunca mais
Torne a Ele. Quando Jesus expulsa, o mal sai e nunca mais volta. Nunca mais. O poder de Jesus é absoluto e irresistível. Os demônios batem em retirada. O menino foi liberto. As pessoas são libertas do mal. A criança é devolvida a seu pai. Jesus é o restaurador das famílias. Para Jesus não há causa perdida. Seu filho pode não estar aqui. Seu irmão pode não estar aqui. Sua mãe pode não estar aqui. Para Jesus não há causa perdida. Nem vida irrecuperável. Ele veio libertar o cativo. Curar os feridos de corpo e de alma. Ele veio trazer a sua paz. A verdadeira espiritualidade, amado, está fundamentada na oração, no jejum e no poder que Jesus confiou a você e a mim, para confrontar o diabo e esse mundo perdido. Você foi chamado para isso. Jesus te comissionou para isso. Esse é o chamado de Deus. E passa pela cruz de Cristo. É a cruz dele que nos faz aproximar. A espiritualidade sem sofrimento não é espiritualidade. Vamos celebrar a Deus com um cântico. Para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, na sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado o seu amor. E merecida a vida, graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou,
palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Verdade, Pai. O amor do Senhor nos quebra mesmo. Nos transforma, nos muda. Que nós possamos viver essa espiritualidade para além desse lugar. Nós possamos viver essa espiritualidade na nossa casa, nos nossos relacionamentos diários, no trânsito, na escola. Que nós possamos viver a espiritualidade do Senhor a cada instante, a cada momento da nossa vida. Que Cristo seja o nosso exemplo. Que o nosso desejo de intimidade com o Pai nos mova a orar. Que o nosso desejo de entender o poder de Deus, que nós possamos jejuar. E que nós possamos estar prontos para enfrentar as forças demoníacas desse mundo, que estão ao nosso redor, aqui mesmo ao lado, nos nossos bairros aqui ao redor. Usa-nos, Senhor, como uma comunidade que vai impactar a vida de pessoas. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que a eterna consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, meu amado, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, uma semana abençoada.